tua Bíblia, vamos que importa então. Livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Se tiver alguém lá para me ajudar um pouquinho, só botar um retorninho mais para mim aqui, por favor, eu agradeço. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 15. No livro de Juízes, capítulo 16. Hoje de manhã já tivemos um culto abençoado. Estava gostoso de manhã também, fresquinho. Juízes, Lucas, ó. Juízes, obrigado, Deus te abençoe. Juízes capítulo 16, a partir do versículo de número 15. Quem achou, diz eu achei. Quem está no telão, diz estou no telão. É isso, irmão. Confessa. Amém? Vamos ler? Juízes 16, 15. Diz assim, ó. Aqui, a história de Sansão e Dalila. O diálogo final antes de ela entregar a Sansão. Aqui Dalila está dizendo assim, ó. Então ela diz, Dalila falava: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Olha, que ela já está chantageando ele emocionalmente, chantagem emocional. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Que opressão. E descobriu-lhe, então Sansão descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Ela vendeu Sansão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, olha só, com carinho, com amor, né? Fez dormir sobre os seus joelhos, conquista a confiança primeiro. E chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Não sabia. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. O grande Sansão, escravizado agora no cárcere, girando um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. O versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. Os filisteus se alegrando, porque o Deus deles, Deus Dagom, tinha entregado Sansão nas suas mãos. E sucedeu que, no versículo 25, alegrando-se-lhes o coração, no momento de euforia, eles ficaram eufóricos, alegres, felizes. Então eles disseram: chama a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincava diante deles,
e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Versículo 31. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Amém? Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Querido Deus, fala conosco agora, através da tua palavra, meu Deus, mais uma vez no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento. Ensina-nos, meu Deus, e aprenderemos. Instrui o nosso coração, segundo a tua palavra, de acordo com a tua vontade. No nome de Jesus é que nós oramos a ti, meu Deus. Amém. Amém? Se assente, fique em paz, fique bem, fique tranquilo, preste atenção. Preste atenção no que Deus quer falar ao nosso coração. Quem nunca ouviu falar da história de Sansão? Um homem forte, um homem, segundo a própria palavra aqui nos ensina, escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Deus tinha um plano. Aliás, havia uma demanda, havia uma necessidade no povo de Deus. O povo estava perecendo, e Deus levantou mais uma vez um dos seus, um juiz. Sansão foi escolhido por Deus porque havia uma demanda. Então Deus trouxe Sansão para suprir essa demanda, para que ele fosse o libertador do povo de Deus que era afligido pelos filisteus, para que ele combatesse o inimigo do povo de Deus através do próprio Deus, da força de Deus que estava sobre ele, que Deus colocava sobre ele. Foi escolhido de Deus no ventre da sua mãe para ser usado por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. Um homem com uma grande história, um homem que fez coisas extraordinárias, um homem que viveu dias extraordinários, porque Deus estava com ele, porque o Espírito de Deus estava com ele, com um poder, com uma força imensurável, inimaginável, como nenhum outro homem teve, nem antes e nem depois. Sansão, homem que foi escolhido por Deus para viver uma grande história, para construir um grande legado. Um homem que começa a sua vida, que começa a sua história muito bem, como nazireu de Deus, escolhido de Deus, como um vencedor. Um homem que foi chamado para ser um vencedor, um homem que vencia grandes batalhas. Termina os seus dias, como nós vimos aqui, como um palhaço na mão dos inimigos, brincando. A Bíblia diz que eles chamaram Sansão no final para que ele brincasse, para que eles se divertissem com ele, como alguém sem valor, como alguém desprezível, desprezado. Sansão tinha tudo para continuar, para ter uma história, um final feliz. Deus tinha escrito uma história feliz e um final feliz para Sansão, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas porque Sansão não quis, ele não aceitou continuar ou trilhar os planos de Deus na sua vida, o final da sua história não foi boa, o final da sua história não foi bonita. Um homem onde Deus se movia, um homem onde Deus estava, com quem Deus estava,
o homem que Deus chamou para fazer coisas extraordinárias, além do que todos os outros homens tinham feito. Termina também de uma maneira diferenciada, sendo julgado ou jogado no meio pelos seus inimigos, como alguém sem valor, seus olhos furados, a Bíblia diz, servindo apenas para mover um moinho lá no cárcere, e depois servindo como um palhaço na mão dos seus inimigos. Sansão viveu um período de ascensão, de grande ascensão, cresceu. Um menino chamado por Deus, escolhido por Deus, viveu dias extraordinários, mas depois também teve uma queda que aparentemente foi uma queda abrupta. É claro que houve um momento específico em que, após as suas tranças, o seu cabelo ser cortado, onde era a fonte da sua força, os homens vieram e pegaram a Sansão. Mas eu quero chamar a atenção sobre o caminho de Sansão para a queda. O caminho que ele trilhou para que ele chegasse nesse dia fatídico, esse dia infeliz, um momento infeliz em que ele foi trazido na arena, enquanto os homens zombavam de Sansão, zombavam do Deus de Israel, e o tinham como um palhaço, tinham ele como alguém que era apenas para brincadeira. Os homens que um dia temeram a Sansão já não temiam mais. Os inimigos que tinham pavor de ouvir falar em Sansão agora já não tinham mais, porque Sansão caiu, porque Sansão permitiu-se trilhar o caminho da queda. Eu quero falar sobre isso. O tema da mensagem hoje é a queda de um homem de Deus. A queda, as características da queda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para que nós estejamos atentos ao caminho, os planos que o inimigo tem, ou que o mundo tem, para nos afastar de Deus e nos tirar da presença de Deus. Um momento mais perigoso que nós podemos viver, o momento mais perigoso pelo qual passamos, são os momentos de grandes vitórias. São os momentos em que Deus está agindo em nós, que Deus está trabalhando em nós, ou que nós estamos tendo algumas vitórias. São os momentos mais perigosos da nossa história, da nossa vida, porque são nesses momentos que nós relaxamos e baixamos a guarda. Houve um caminho, embora existiu o dia, o momento exato, em que as tranças, o cabelo de Sansão foi cortado, o momento em que a sua força se foi. Nós podemos perceber na vida de Sansão um caminhar, um caminho, dia após dia, para que ele chegasse naquele momento fatídico. Deus às vezes nos chama, Deus chama a nossa atenção, Deus chama o nosso olhar, Ele tenta de alguma forma nos trazer para Ele de volta, para que a gente possa permanecer, continuar nele, continuar vivendo as coisas dEle, para que nós possamos ter um final feliz, que é o sonho de Deus, que nós tenhamos um final que Ele é, como Ele mesmo diz, os pensamentos são dEle. Eu sei os pensamentos, Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Ele diz, para vos dar o fim que esperais. Dentro das características da queda de Sansão, a primeira delas que eu quero chamar a atenção aqui é que Sansão não conseguiu corrigir uma falha de caráter. Falha de caráter, nem as manifestações do Espírito de Deus sobre ele foram capazes de mudar o seu caráter. Falha de caráter, irmão. Nós às vezes vivemos, eu vi na internet esses dias, o pessoal colocando ali, falando para a gente não viver de internet, não viver de redes sociais, não medir a nossa vida por aquilo que a gente vê na rede social, porque às vezes isso é aflitivo. A rede social é o meio que mais causa depressão e angústia, sabia? As pessoas ficam mais angustiadas, depressivos, porque ficam olhando as redes sociais, ficam olhando a vida dos outros, as fotos dos outros, os vídeos dos outros. E se você olhar a foto e o vídeo dos outros, não tem dia mal, não tem dia ruim, é só alegria, é só prosperidade, é só coisa top. Se você olhar na rede social de qualquer pessoa, ela está sempre vencendo. A grande maioria está sempre vencendo. Ela está sempre indo bem, ela só tira a foto do dia que ela vai lá como é que é o nome da lanchonete aí que você gosta de comer mais? O que você mais gosta de comer aí, piazado? Qual que é a melhor lanchonete? Qual que é o melhor lanche? Qual que é? Hã?
O dia que ela vai lá na lanchonete, ela pede o lanche, antes de comer, é o que? Primeiro a foto. Mas do dia que está em casa comendo um arroz com ovo. Já viu alguém tirar foto do arroz com ovo? E botar lá na internet, hoje é arroz com ovo. Está difícil para mim agora. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim. Porque nós queremos construir reputação. Sansão tinha uma falha de caráter. Caráter é diferente de reputação, olha aqui para mim. Porque o caráter é aquilo que eu sou de fato. Caráter é aquilo que está no meu coração de verdade. Mas a reputação é aquilo que eu quero que as pessoas achem que eu sou. Aquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu sou, que eu tenho, que eu possuo. E nós somos muito dados e muito esforçados para construir reputação. Nós estamos sempre tentando impressionar as pessoas. A gente quer impressionar o patrão, a gente quer impressionar o esposo, quer impressionar a esposa, quer impressionar o líder. Então a gente age e a gente se move proativamente, às vezes, num esforço descomunal em alguns casos, para que a nossa reputação seja boa. Então a gente esconde, a gente sempre tentando esconder aquilo que é ruim em nós, sempre tentando esconder aquilo que não serve, sempre tentando esconder aquilo que não é bom. Você vai tirar uma foto lá, né? Faz o tom aí. O cara vai fazer o tom, pega aqui. Ah, não, esse ângulo não é o melhor. O meu ângulo melhor é esse. A gente escolhe o ângulo da foto para ficar melhor a foto. Porque eu quero ficar bonito na foto. Nós nos esforçamos para construir reputação, preste atenção. Mas o que nós precisamos de fato, o que precisaríamos de fato trabalhar para ser mudado e moldado na nossa vida é o nosso caráter. Porque o nosso caráter é que rege o nosso pensamento. O nosso caráter é que rege de fato as nossas atitudes. É o nosso caráter que rege de fato o nosso coração. E a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então é o nosso caráter que vai reger as palavras que saem da nossa boca, principalmente nos dias de crise. Porque a crise, ela não revela a nossa reputação. A crise, os dias de crise, ele deturpa, destrói a nossa reputação. Porque nos dias de crise nós revelamos o nosso caráter. É nos momentos de crise que o caráter se mostra. É nos dias de crise que a pessoa decide agora azar, pense o que quiser de mim, eu vou rodar a baiana. Com todo respeito aí, os baianos aí. Agora eu vou chutar o balde. Agora azar. Quando o caráter vem, ele se apresenta, ele destrói a reputação e ele executa aquilo que ele quer. Porque é o caráter, é o que eu sou de verdade. Não é o que eu quero que as pessoas pensem. Chega um momento quando eu não estou mais importando com o que vão pensar de mim, quando eu não estou mais importando com o que vão dizer de mim, então eu manifesto, o caráter se manifesta. E às vezes, quando nós não deixamos Deus tratar o nosso caráter, no momento de crise, a gente coloca abaixo toda a nossa reputação, porque existe uma diferença às vezes entre aquilo que somos e aquilo que construímos para que as pessoas pensem que somos. É preciso tratar o caráter. Se você olhar a palavra de Deus, a Bíblia, os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, todas as vezes em que Deus chama o povo, Deus está preocupado em provocar uma mudança de caráter. Deus, a palavra de Deus, ela se propõe a fazer uma transformação naquilo que nós somos, uma mudança no nosso pensamento, como diz lá em Romanos. Portanto, sejais transformados, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu pensamento. A Bíblia está falando em mudança de caráter, em mudança de essência, daquilo que é de fato no meu coração. Todas as vezes que eu tenho que me esforçar demais para que alguém pense ou me aceite, ou seja, para que eles vejam em mim algo que eu não sou, o que eu não tenho, é porque há algo errado em mim, está diferente em mim. Portanto, o caráter é aquilo que Deus valoriza de verdade. Olha aqui, irmão.
Caráter, nós não podemos esconder de Deus. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus, construindo reputação em Deus, ou diante de Deus, adorando a Deus, começa já com palavras, né? Pode ver, pode ver. Às vezes a gente vai orar, tem gente que vai orar. Viva, conversa aí, né? Com todo mundo, com palavras de qualquer jeito, mas vai orar, faz oração, irmão, já começa, oh grande Deus, poderoso. Mudou a voz, por quê? Porque quer impressionar. Mudou a voz porque quer mostrar que é o que não é. A gente quer se esforçar, eu sempre digo, né? Se todas as vezes eu tenho que pensar, olha aqui. Se eu tenho que pensar para falar, se eu tenho que pensar para agir. Às vezes se eu pensar, puxa, o crente não faz assim, o crente faz desse jeito. Então eu vou agir como um crente. Então eu não sou crente, eu estou agindo como um, mas não sou de verdade. Se eu tenho que me esforçar para agir como um homem de Deus, então eu não sou. Então eu não sou um homem de Deus. Eu estou me esforçando para parecer um homem de Deus. Se eu tenho que me esforçar para ser um adorador, para agir como um adorador, então eu não sou um adorador. Eu estou querendo parecer um adorador. É só um personagem. É reputação. Nós chegamos diante das pessoas e construímos reputação. Estamos todo o tempo construindo reputação. Mas Deus, Ele não quer que nós tenhamos apenas uma boa reputação. Diante de Deus nós precisamos transformar e manter e apresentar diante para Ele um bom caráter. Foi uma falha de caráter de Sansão, daquilo que ele era de fato. Embora ele nasceu no povo de Deus, tinha um chamado de Deus, embora ele tinha algo de Deus na sua vida, o Espírito de Deus, uma proposta de Deus, uma promessa de Deus, a sua falha de caráter, daquilo que ele era de fato. Porque ele não permitiu-se tratar, não permitiu-se mudança nenhuma no seu coração e na sua vida, mesmo estando no povo de Deus, mesmo nascendo, sendo chamado no meio do povo de Deus. O seu caráter revelou-se nos dias difíceis e o fez tomar decisões erradas. Nos dias difíceis, nos dias de crise, no dia de pressão, nos dias de opressão, é que o caráter se revela, é que o caráter se mostra. É o que o caráter se apresenta. A primeira coisa que levou Sansão a ter uma queda foi a sua falha de caráter. Nós às vezes conseguimos esconder as coisas das pessoas. Nós conseguimos enganar as pessoas. Nós conseguimos enganar aqueles que nos cercam. Mas, meu irmão, é impossível enganar a Deus. É impossível enganar ao Senhor. E é impossível enganar ao inferno. O inferno conhece, Satanás nos conhece, e ele quer manter e trazer em nós essa falha de caráter, porque ele sabe que o caráter é quem nos direciona. Uma pessoa com um mau caráter, aliás, com uma boa reputação, vou mudar aqui. Uma pessoa com uma boa reputação, se ela estiver no meio de aqui na igreja, alguém passar agora aqui no meio do corredor, passou aqui, derrubou R$100 ali, imediatamente alguém levanta, irmão, você derrubou R$100 aqui, entrega. Por quê? Porque é o certo entregar o dinheiro, e mais ainda, diante de todos. Eu não vou ser louco de pegar e guardar no bolso, porque a minha reputação como ficaria? O que pensariam de mim? Na frente dos outros eu não faria isso. Mas se eu estou em um lugar onde ninguém vê, se eu estou em um lugar onde não tem ninguém para me vigiar, não tem ninguém para cobrar, onde a minha reputação não está em jogo, é nesse lugar que o caráter se apresenta e se revela. Numa falha de caráter, a pessoa que tem a falha de caráter, ela encontra e ela pega e ela fica doidinha já para levar para ela. Já guarda e sai feliz e animada, porque o manézão lá perdeu, mas eu ganhei. Falha de caráter, que se revela em momentos cruciais de decisão. São momentos em que ninguém está nos vendo, mas Deus, Ele está nos enxergando. Sabe, irmão, muitas coisas frustram o agir de Deus na nossa vida por conta de falhas de caráter. Deus, Ele está nos medindo segundo o nosso caráter e não segundo a nossa reputação. Não adianta a gente tentar construir reputação diante dos homens, porque Deus, Ele é o justo juiz e Ele está conhecendo o nosso caráter, e por conta da falha de caráter de Sansão, ele teve escolhas erradas. Uma das escolhas de Sansão, que também é outra característica da queda de Sansão, é que ele escolheu andar sozinho.
Quando alguém decide andar sozinho, algo não vai bem em sua alma. Quando estamos sozinhos, não temos a quem prestar contas ou com quem nos aconselharmos. Foi uma sucessão. Primeiro, não se permitiu, não deixou Deus tratar, não ouviu os seus pais, não ouviu a sua mãe, não ouviu os seus líderes, e depois ele decidiu caminhar sozinho. Afinal de contas, Sansão não precisava de ninguém. Quem é que podia ajudar Sansão em alguma coisa? Ele era o poderoso, ele era o homem forte, ele era o homem em que Deus se movia. Ele era um homem em que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o tomava e ele ficava forte. E uma vez, numa batalha só, ele venceu um exército inteiro com uma queixada de jumento. Um pedaço de osso, ele derrotou mais de 1000 homens, a Bíblia diz. Um homem forte, um homem poderoso, um homem escolhido por Deus, um homem chamado de Deus, com o plano de Deus na sua vida. Então ele decidiu que ele ia caminhar sozinho, que ele não ia prestar contas a ninguém, que ele ia fazer o que quisesse da sua vida, que ninguém tinha nada a ver com as suas escolhas, que ninguém tinha nada a ver com aquilo que ele queria fazer, porque ele era poderoso, o poderoso Sansão. Começou a caminhar sozinho. É um dos sintomas, é um dos caminhar, é o caminho da queda, é o trilhar da queda. Quando começa a caminhar sozinho, quando não quer estar com as pessoas, quando já não quer mais estar na igreja, não quer mais estar na célula, não quer mais estar com a família, não quer mais estar com as pessoas, quero andar sozinho, quero ficar sozinho. Eu falei sobre isso alguns dias atrás aqui, quando eu falei sobre unidade, a fragilidade da unidade. Você pode procurar a mensagem lá no nosso YouTube, está lá, a fragilidade da unidade. A comunhão, a unidade é algo sobrenatural. É Deus que coloca em nós o desejo de caminharmos juntos. É Deus que coloca em nós o desejo de estarmos juntos. Unidade não é natural. Naturalmente nós não queremos. Naturalmente nós não temos desejo de estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Naturalmente nós queremos estar longe, afastados. Mas quando Deus toca no nosso coração, então queima no nosso coração o desejo de estar unido e caminharmos juntos. Agora está essa moda, esse dia alguém falava para um pastor, eu vi, essa moda aí dos desigrejados, uma mentira do inferno, que vem para tirar as pessoas da comunhão. Alguns dizem, não preciso de igreja, eu sou a igreja, diz assim, eu sou a igreja, eu não sei que Bíblia que estão lendo, eu sou a igreja, não existe eu na igreja. Existe nós, igreja é nós somos a igreja. Quando estamos juntos, unidos, congregados, nós somos a igreja do Senhor. Assim como a minha mão, meus pés, todos juntos, é o meu corpo, é um corpo só. Mas se arrancar uma mão, acabou. Então ele dizia assim para o pastor, se o senhor está dizendo que eu não posso então buscar Jesus lá no meu quarto, porque a Bíblia diz que quando eu quero buscar a Deus, preste atenção aqui, irmão, nesse engano, quando eu quero buscar a Deus, eu devo entrar no meu quarto sozinho. Ali no meu quarto eu posso sentir a presença de Deus, e ali no meu quarto Deus vai ouvir a minha oração. Se a Bíblia diz que eu tenho que estar sozinho, como o senhor diz que não é certo, então que eu não posso buscar a Deus sozinho? E o pastor, guiado pelo Espírito Santo, ele disse, irmão, vou dizer uma coisa para você, você tem razão no que você diz. A Bíblia manda que a gente busque a Deus lá no nosso quarto, que a gente tenha o nosso momento de devocional, o nosso momento de intimidade com Deus, o nosso momento de particular com Deus. Ele disse, eu tenho certeza que se você entrar no teu quarto, fechar a porta, dobrar os teus joelhos, orar a Deus uma oração verdadeira, uma oração espontânea, uma oração de coração, Deus vai ouvir a tua oração, Ele vai se manifestar no teu quarto, Ele vai encher o teu coração, e Ele vai ouvir a tua oração, e Deus estará presente com você lá. Ele disse, eu só duvido que o dia que isso acontecer e Deus encher o teu coração e Ele se fazer presente no teu quarto, eu duvido que não vai nascer imediatamente no teu coração um desejo extraordinário de estar unido com os irmãos e fazer parte do corpo de Cristo. Porque Deus, Ele nos leva para Ele, para a igreja que Ele fez, que Ele formou. Andar sozinho, irmão, é uma cilada. Andar sozinho quando nós pensamos que já não precisamos de ninguém. Quando pensamos que não queremos prestar conta a ninguém, não queremos que ninguém fique, entre aspas, aqui, se metendo na minha vida. Eu sei o que eu faço,
Eu que entendo, eu que sei, eu que conheço o meu caminho. Eu sou forte o bastante sozinho. Foi o caminho de Sansão para a queda. A outra, olha só, irmão. Primeira falha de caráter não tratado. Aí ele escolheu andar sozinho. Depois aqui, fez alianças erradas. Os filisteus, olha aqui. O chamado de Sansão era livrar o povo das mãos dos filisteus. Sabe o que Sansão fez? Ele se aliou aos filisteus. Tudo errado. As alianças erradas. Deus chamou Sansão para opor-se aos filisteus. Mas ele preferiu aliançar-se com eles. Fazer aliança com eles através de Dalila. Seduzido o coração de Sansão. Porque ele estava sozinho, não havia ninguém para trazê-lo de volta. Então ele passou a dar ouvidos. E seduzido por Dalila, ele fez uma aliança errada. Não pôde ouvir os seus pais quando disseram: Sansão, olha quantas mulheres bonitas nós temos aqui no nosso povo. Escolhe uma dos nossos. E ele disse: não, mas eu quero aquela. Fez aliança errada, deu ouvidos. E porque ele deu ouvidos ao inimigo como Eva. Você sabe tudo que nós estamos vivendo, irmão, hoje. O pecado, a cruz, tudo. Foi porque um dia Eva decidiu dar ouvidos a um inimigo. Deu ouvidos à serpente. Deu ouvidos a pessoas erradas. Um dia ela estava lá no jardim do Éden e decidiu prestar atenção naquilo que a serpente dizia. Olha aqui, irmão. Olha como é astuto. O inimigo é astuto. Ele busca fazer alianças, nos seduzir o nosso coração, seduzir o nosso pensamento. E enquanto ela falava com Eva, e a Bíblia diz que ela dizia para Eva: vocês não sabem que Deus está iludindo vocês. Isso é uma ilusão. Foi o que a serpente disse para Eva. Deus disse que vocês vão morrer, mas não, ele está enganado, não vai não. A serpente convenceu a Eva de que Deus estava errado. Ela conseguiu convencer a Eva, porque Eva deu ouvidos ao inimigo. As alianças erradas. Aquelas pessoas que não estão no mesmo propósito, que não caminham no mesmo propósito nosso. Sansão fez alianças erradas com os filisteus. Deixou-se seduzir o seu coração. E porque ele estava seduzido, o seu coração seduzido, então ele acabou se entregando para Dalila. Porque a aliança foi errada. Rompeu a aliança com seus pais. Rompeu a aliança com seu povo. Rompeu a aliança com o próprio Deus. Quando ele entregou para ela o segredo que não devia entregar. Quando ela entregou para ela aquilo que era de Deus, que tinha sido separado por Deus. Porque ele era nazireu, ele disse desde criança, uma aliança errada, um caminhar errado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É preciso estar atento às alianças que nós fazemos, com quem nós andamos, com quem conversamos, a quem damos ouvido, quem está nos influenciando, quem está influenciando o meu coração, meu irmão. Olha aqui, preste muita atenção. Cuidado com aquilo que você está vendo na televisão. Cuidado com aquilo que você está vendo na internet, aqueles seriados de televisão que querem fazer a nossa cabeça. Seriados de televisão que mudam o nosso pensamento. Filmes, livros que você está lendo, nem conhece o autor. Cuidado, irmão. Cuidado com os ouvidos, cuidado com os teus ouvidos, para quem você empresta os teus ouvidos. Porque agora na internet aí tem gente que nem crente é, tem um endemoniado lá, um bruxo, sei lá o que ele é, aquele cara lá, ele satanista. Ele ensinando os crentes a ser crente, satanista, tentando impor pressão, julgo nos crentes. E tem crente ouvindo aquilo lá e ficando desesperado, dando ouvidos para a serpente. Crente, ele querendo dizer o que a gente é, o que não é. E tem crente que fica vendo e fica ouvindo, e está caminhando, e está indo para o abismo, e está se perdendo, nascendo revolta no coração, dúvidas na mente. Quando a palavra de Deus está falando, quando Deus levantou a Bíblia, Deus disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Deus levantou um líder lá na tua célula. Deus levantou alguém para te orientar.
Deus levantou alguém para te ensinar. Deus levantou alguém para tirar as dúvidas. Para de dar ouvidos para vozes estranhas. Para de dar ouvidos, porque as alianças erradas foram uma das causas da queda de um homem que foi escolhido para ser um grande vencedor. As alianças erradas, lá no trabalho, lá na escola. Cuidado com as alianças erradas, com pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com as coisas de Deus. Não faça alianças. Não faça alianças com aqueles que não querem andar em Deus, não querem caminhar com Deus. A outra situação aqui, que levou Sansão à queda, é porque ele perdeu a capacidade de aprender. Olha aqui, irmão. Sansão era centrado em si mesmo, indisciplinado e arrogante. Por isso ele não era ensinável. Perdeu a capacidade de aprender. Centrado em si mesmo. Ficou indisciplinado. Ele já não ouvia mais ninguém. Já não ouvia os seus pais. Já não ouvia os seus amigos. Porque indisciplinado que ele estava, o seu coração estava entregue já, não apenas a Dalila, mas a si mesmo. Aos seus desejos, às suas vontades, aquilo que ele queria, da forma que ele queria. Ele estava agora vivendo segundo os seus próprios desejos. Era direcionado, era regido, não mais por Deus ou pelo Espírito de Deus, mas pelo desejo do seu coração. Tudo aquilo que ele desejava, ele buscava. Tudo aquilo que nascia no seu coração, ele desprezava todo o resto e vivia apenas segundo o desejo do seu coração. E esse foi um dos motivos da queda. Não ouvia mais nada, não ouvia mais ninguém. Para Sansão só importava ele mesmo, a sua vontade, o seu desejo, os seus sonhos. E todo o resto ele desprezou. Todo o resto ele não deu atenção. Porque ele não conseguia mais abrir a sua mente, o seu coração para um novo aprendizado. É um perigo, irmão. Quando a pessoa se coloca ou pensa estar sabedora de tudo. Quando a pessoa se coloca pensando que conhece, já sei, já posso, já entendo. Ou porque tem algum tempo de vida, de igreja, ou porque conhece alguns versículos. Tem gente que aprende 2, 3 versículos bíblicos do decor. E já não quer mais saber de nada, ele já se sente. Eu lembro que quando eu estava no ITQ, eu dava aula no ITQ, no Instituto Teológico Quadrangular. Uma vez, um dos alunos de terceiro ano me procurou, nós estávamos chegando no final do terceiro ano, já falando de formatura. Ele me procurou e disse: pastor, eu tenho uma reclamação para fazer. Eu digo: faça. Ele disse: vocês têm que rever o ITQ aí, pastor. É uma benção, mas eu quero dizer para o senhor que eu esperava mais do ITQ. Eu disse: o que você esperava mais? Eu disse: não sei, pastor, porque passei 3 anos aqui estudando. E para mim, parece que eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada, eu esperava mais, eu esperava saber mais, eu esperava conhecer mais. Eu disse: então o ITQ deu certo na tua vida. Ele disse: como assim, pastor? Deu certo. Porque a palavra de Deus é assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que não sabe nada. A gente sai do engano, meu irmão. Porque é um engano quando a gente começa a andar em Deus, começa a aprender um pouquinho, a gente pensa que sabe muito. É só quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais, quando a gente começa a andar um pouco mais, entrar um pouco mais, entender um pouco mais, é que a gente tem a exata dimensão daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. E conhecer a Deus, olha aqui para mim, é impossível nós conhecermos a Deus e não ficarmos às vezes frustrados com o nosso nível de capacidade de entender e compreender a Deus. É grande demais. Mas Sansão, ele perdeu a capacidade de aprender porque ele achou que ele era autossuficiente, suficiente em si mesmo. Perdeu a capacidade de ouvir porque ele estava centrado em si mesmo, já indisciplinado, arrogante, porque já não queria mais ouvir o que os outros tinham para dizer. Outro motivo da queda de Sansão: Sansão flertou com um pecado. Olha, irmão, se você olhar a história de Sansão, você vê um homem que tinha um chamado de Deus, que tinha um projeto de Deus na sua vida, que tinha um Espírito de Deus na sua vida, um plano maravilhoso, um chamado de Deus para ser o libertador do povo de Deus.
de maneira sobrenatural, com força sobrenatural. Mas se você vê ao longo da história de Sansão, ele é um homem que só vai para baixo. Você olha para Sansão e vê um homem que só piora. A situação dele só piora. Eles pegam um caminho errado e não voltam atrás. Ele não consegue retornar. Ele não consegue recomeçar, não consegue reagir. Então ele já entrega em si mesmo. Ele começa a flertar com o pecado. O excesso de autoconfiança fez Sansão pensar que é possível brincar com o pecado sem perder o controle. Sansão brincou de se arriscar. Irmão, o pecado ele tem uma força devastadora. É devastador. É perigoso demais quando nós ficamos flertando, brincando com o pecado. Porque ele nos engana, ele nos ilude. A gente faz e continua dando tudo certo, e continua dando tudo certo. Aparentemente na vida de Sansão, nada o poderia impedir. Aparentemente na vida de Sansão, nada seria capaz de fazê-lo prostrar ou de vencê-lo, porque ele era um homem com o chamado de Deus, era um homem com um plano de Deus, era um homem em que o Espírito de Deus se manifestava. Nada poderia parar. Agora Sansão poderia fazer tudo o que ele queria. Então ele flertou com o pecado, e por muito tempo ele flertou com o pecado e continuava fortalecido. Ele flertava com o pecado e continuava vencendo os inimigos. Ele flertava com o pecado e continuava o mesmo homem forte, era amarrado, ele rasgava as correntes, ele rompia as correntes, ele rompia as amarras. Por 6 vezes Dalila amarrou ele de uma forma com varas que ele enganava e mentia para ela. E ainda assim, mesmo flertando com o pecado, Sansão, as coisas aconteciam da mesma maneira. Parecia que tudo ainda iria bem para sempre. Até que chegou um momento em que o pecado cobrou o seu preço. Meu irmão, o pecado não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. Deus tinha um plano para Sansão, mas os filisteus também tinham um plano. Deus tinha uma rota para Sansão, mas Dalila e os filisteus também tinham a sua própria rota. Ninguém poderia escolher por Sansão, ninguém poderia derrotar a Sansão, a não ser ele mesmo pelas suas escolhas erradas, a não ser ele mesmo pelas suas decisões erradas. E Sansão tomou as decisões erradas quando ele passou a flertar com o pecado. Sabe o pecadinho do não dá nada? O pecadinho de ninguém é perfeito mesmo. Eu sei que eu estou errado, mas ninguém é perfeito mesmo. O pecadinho de todo dia, o pecadinho de estimação. Eu só faço tudo, só isso, é o meu único erro, é esse. E tem gente que ainda gosta de contar, acha vantajoso, está brincando com o pecado, está flertando com o pecado. Às vezes o pecado está escondido e a pessoa acha que está tudo bem, até que chega o dia em que as tranças foram cortadas, até que chega o dia fatídico. Olha aqui, irmão, depois que as tranças de Sansão foram cortadas, a história de Sansão não estava mais na sua mão, mas estava agora nas mãos dos filisteus, estava nas mãos dos inimigos, porque Deus se retirou da vida de Sansão. Porque o pecado, a Bíblia diz, ele faz separação entre o homem e Deus. E quando nós estamos separados de Deus, então nós somos como que entregues em bandeja nas mãos do inimigo. E o pecado cobrou o seu preço, e Sansão não pôde mais retornar àquilo que ele era. E Sansão, naquele dia em que as tranças dele se cortaram, ele não só apenas cortaram, perdeu a sua força, mas todo o plano de Deus para Sansão, todos os sonhos de Deus para Sansão também foram cortados naquele dia. Ele nunca mais seria o juiz de Deus para libertar Israel da mão dos seus inimigos. Por 20 anos, a Bíblia diz, ele julgou a Israel, ele livrou a Israel. Por 20 anos ele foi um juiz de Deus, mas Deus tinha outros planos, outros anos mais, outras coisas mais. Mas as decisões erradas de Sansão abortaram o plano de Deus na sua vida. Flertou com o pecado.
Eu quero trazer aqui um pastor, eu vi esses tempos atrás. Ele escreveu sobre 3 verdades sobre o pecado. Eu quero que você preste atenção aqui. Depois lá na célula eu tenho certeza que isso será mais colocado. Porque, meu irmão, é uma realidade. Preste atenção, por favor. Preste atenção. Olha aqui, olha aqui para mim. O momento mais perigoso, vou repetir, eu já disse isso hoje. O momento mais perigoso da história da nossa vida é quando as coisas estão indo bem. Quando nós estamos vivendo dias de milagre. Quando nós estamos fortalecidos e o Espírito de Deus está sobre nós. Quando nós estamos vencendo, Deus está mudando a nossa vida, as coisas estão se ajeitando, Deus está fazendo milagres. Quando nós estamos andando de vitória em vitória, é o momento mais arriscado, é o mais perigoso, porque nós tendemos a baixar a guarda e a aceitar, às vezes, algumas alianças erradas, e passamos, às vezes, a flertar com o pecado. E o pecado, é claro, o pecado ele nos aceita, ele está sempre de braços abertos, nos recepcionando, com amor, com carinho. A Bíblia diz que Dalila fez Sansão dormir sobre os seus joelhos, com amor, com carinho na nuca, com amor, querido, abençoado, amado, sentindo-se amado, sentindo-se aceito, sentindo-se desejado. Parece que estava tudo bem, era o melhor lugar, um colo confortável, mas era o colo da morte. O colo era confortável, o colo do pecado é confortável, mas é o colo da morte. Era o colo do desespero, da devastação, do aborto do plano de Deus, do final de uma história, de algo que Deus estava fazendo na vida daquele homem. Esse pastor escreveu sobre as 3 verdades sobre o pecado. A primeira dela é que o pecado sempre o levará mais longe do que você pode ir. A gente vai indo devagar. Aqui, na hora que eu quiser eu volto. Sabe o viciado? Quando eu quiser eu paro. Não, eu não sou viciado. Quando eu quiser eu paro. Lembra quando eu fumava? Piazão ainda. Não, é só para brincadeira. Quando eu quiser, quando eu quiser. Eu não sei quantas vezes eu peguei uma carteira de cigarro e joguei no lixo. Passou uns minutinhos, eu fui lá no lixo, catar, mexer no lixo, revirar o lixo, para achar a carteira de cigarro, para fumar mais um cigarro. A gente pensa que está dominando. Não, eu sei, eu consigo, eu posso. O pecado sempre nos leva mais longe do que a gente pode ir, do que a gente suporta, para poder voltar. E a gente vai deixando, vai permitindo. Ele nos conduz. Dalila foi levando, Sansão foi levando, até o tempo em que ele não conseguia mais se desprender. Ela conquistou toda a confiança do homem forte. Olha aqui, irmão. Um homem forte, preste atenção, que matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Um homem forte em que exércitos não podiam deter, foi subjugado por uma mulher mentirosa. Foi subjugado pelo seu desejo no seu coração. Foi subjugado, voluntariamente entregou-se. A segunda verdade é que o pecado sempre o retém por mais tempo do que você gostaria. Só essa vez a gente diz, só hoje, só agora, só mais uma vez, a última vez, a despedida, a saideira. Agora a saideira é a última, só mais uma, e a gente fica e não consegue sair mais. O pecado ele nos escraviza. Ele escravizou Sansão, ele estava escravizado. Sempre retém por mais tempo do que você gostaria. A terceira é que o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. Sempre custa mais do que a gente pensa que vai custar. Sempre custa mais do que a gente acha que vai ser. Sansão, ele achou que, imagina, qual era o problema? Ele era forte, Deus estava com ele. Ele queria Dalila e fazer o quê? Ele quis, eu vou querer, eu quero, eu vou ficar com ela. Eu vou fazer as alianças que eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser. O que vai acontecer? O que poderá acontecer? Até o tempo em que ele desprezou a unção de Deus na sua vida. Essa é a última coisa de hoje. Não levou a sério a unção. Sansão pensava que ainda tinha unção, quando na verdade Deus já havia saído de cena. Aquele que perde a unção sempre é o último a saber. Ele desprezou. Ele achava que estava tudo bem, que ele estava no domínio da situação.
Ele achava que ele ainda estava dando a ordem, ele achava que ainda era ele que estava escolhendo, que era ele que estava decidindo, e na verdade ele estava sendo conduzido como uma ovelha, como um boi que vai para o matadouro, sem saber o que vai acontecer, sem saber que ali na frente a vida vai acabar, ali na frente a história vai terminar, ali na frente o plano de Deus será abortado. Sansão foi conduzido, ele se deixou levar e não deu mais atenção àquilo que Deus tinha dado para ele. Então ele entregou para Dalila, entregou para o inimigo aquilo que Deus tinha colocado na sua vida e no seu coração. Não vou falar nomes aqui, mas você com certeza deve conhecer a história de alguém que hoje é moda aí no mundão, aí, né? Um cantor, uma cantora, ou alguém importante, famoso. Quando ele começa a dar uma entrevista, a primeira coisa que ele diz, são muitos assim que dizem assim: eu cantava na igreja, eu comecei a cantar na igreja, eu cantava lá no louvor da igreja. E então ele começou a seguir um caminho diferente. Deus tinha um caminho traçado, mas o poder, aquilo que Deus entregou, a unção que Deus entregou, o dom, o talento que Deus deu, tomou o seu coração e ele fez as suas próprias escolhas. E porque escolheu errado, alguns deles escolheram em si mesmos o fruto da desobediência ou de deixar a Deus, porque desprezou aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus colocou na sua mão. E o pecado faz assim. Certo dia Sansão estava lá e dormiu no colo da sua amada. Ele achava que era amado, ele achava que era importante, ele achava que era desejado. Mas Dalila, ela fazia apenas parte de um plano em que ela ganharia muito dinheiro e entregaria a Sansão, o plano de Deus nas mãos do inimigo, o sonho de Deus nas mãos do exército inimigo. Tudo que Deus sonhou, tudo que Deus deu para Sansão foi destruído, porque ele não seguiu os passos dos sonhos de Deus para a sua vida. A queda do homem de Deus é o tema da mensagem. Sansão nem percebeu, perdeu a unção de Deus. Sansão tinha perdido já a presença de Deus na sua vida, e ele nem tinha percebido, porque quando Dalila cortou o seu cabelo, ele nem percebeu que o cabelo não estava mais ali. Quando ela disse: Sansão, levanta, os filisteus vêm até você. Ainda servo de si mesmo, soberbo, ainda confiando, achando que a sua força era de si mesmo, ainda displicente e indisciplinado. A Bíblia diz que Sansão se levanta e disse: não tem problema, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, porque eu sou Sansão. Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, porque eu sou intocável. E quando ele se levantou e ele pensou e ele foi agir, ele percebeu tardiamente que Deus já não estava mais com ele. Ele percebeu tardiamente que a unção de Deus já não estava mais na sua vida, porque ele escolheu a vida de pecado, porque ele escolheu o caminho errado. Deus tinha um plano para Sansão, Deus estava conduzindo, mas os filisteus também tinham um plano. E enganado pelos filisteus, Sansão decidiu trilhar o caminho do inimigo. O mais importante, preste atenção para a gente encerrar, não é o quanto já recebemos de Deus, mas o que temos feito com aquilo que temos recebido. Deus tinha um final feliz para Sansão, mas ele preferiu escolher o seu próprio caminho. Fica em pé em nome de Jesus. Irmão, Deus tem um final feliz para você. Deus tem um final feliz para mim. Deus tem um final feliz para nós. Mas a pergunta é: que caminho nós temos escolhido?